Quando nós abrimos hoje, na hora que entramos aqui no estúdio para conversar com todo mundo, nós abrimos no capítulo 26, no livro Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse capítulo fala dos mercadores expulsos do templo, no item 5. Ora, meus caros, vamos conversar um pouquinho dessa máxima de Jesus, desse exemplo que Jesus deu quando esteve conosco aqui no planeta Terra. Essa parte do Evangelho que foi separada hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 15 a 18, Mateus no 21, do capítulo 12 a 13 e 13. Ora, os três evangelistas iniciais, Marcos, Mateus e Lucas, geralmente eles escreveram esses evangelhos meio que repetidos, entretanto com um enfoque diferente. E nessa passagem, Kardec separou essa parte em que está Marcos e Mateus. João ficou um pouco separado no que diz respeito à cronologia, porque João escreveu o Evangelho bem depois deles, alguns anos após. E nos Evangelhos, nós sabemos que o que ocorre é que os evangelistas passam aquelas falas de Jesus. Então, segundo o Evangelho que nós estamos conversando agora, foi quando Jesus expulsou do templo aqueles comerciantes. O Evangelho está assim: eles vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Isso está escrito no Evangelho de Marcos e Mateus. Continuando. Ao mesmo tempo que eu os instruía, dizendo: não está escrito, Jesus dizendo, abre aspas para Jesus, não está escrito, que a minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Continua o Evangelho. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de prenderem, de destruir e eliminá-lo. Essa palavra, de perderem, essa palavra traduzida seria assim: destruir ou eliminá-lo. Pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Gente, vamos tentar conversar um pouquinho, já que nós somos espíritas racionais, nós raciocinamos a nossa fé, é uma fé raciocinada. Então começa assim, dizendo que eles quem? Jesus e os companheiros dele. Jesus sempre andava com um grupo de pessoas, principalmente os seus discípulos, os 12, mas existiam outros, Então eles dizem assim: eles vieram em seguida a Jerusalém. Ora, por que Jesus foi em Jerusalém? Jesus não morava lá, Jesus morava em Nazaré, só que Jesus estava andando, viajando. E Jesus, como era judeu, ia no templo. Depois nós vamos conversar o que era o templo de Jerusalém. Então Jesus frequentava o templo, como frequentava também sinagogas. Tem uma diferença de templo de Jerusalém e sinagogas. Nós vamos conversar isso também depois. Então, Jesus foi lá. Era na época da Páscoa. A Páscoa é uma época de festas muito forte para os judeus. Como Jesus era judeu, ele foi lá nessa época da Páscoa. Jesus chegou lá no templo. Jesus era judeu, é bom que se diga isso. Os companheiros dele eram judeus.
Só que ele começou a expulsar os que vendiam e compravam. Começou a expulsar, como se fosse... Essa palavra, talvez, ela foi traduzida de uma maneira para explicar. Eu estava até conversando com o nosso companheiro Iraci. Existem muitas traduções, e essas traduções, às vezes, modificam alguma palavra, mas a ideia é a mesma. Então, Jesus começou a expulsar dali do templo de Jerusalém aquelas pessoas que estavam negociando ali. Alguns estavam vendendo, outros estavam comprando. E segundo o Evangelho, Jesus derrubou as mesas dos cambistas e os bancos daqueles que vendiam pombos. Vamos explicar isso. O que são esses cambistas, primeiro? Me desculpa, gente, mas eu sempre falo assim, quando a gente lê alguma coisa em qualquer texto, qualquer livro, não basta ler, a gente tem que buscar o porquê e tentar essa explicação. Naquela época, lá em Jerusalém, esse templo de Jerusalém era um centro em que vários judeus da região vinham na época das festas. E, obviamente, que em outros países, na Turquia, em outros países mais retirados, tinha outro tipo de dinheiro. Então, quando chegava ali no templo, tinha que fazer a troca, porque existia um câmbio e tinha que conversar com os cambistas. O cambista tinha que trocar o dinheiro do país originário pelo dinheiro de Israel, de Jerusalém, que o templo aceitava. E esses cambistas cobravam uma taxa, não é? Então eles faziam um processo de agiotagem, que a gente conhece hoje. Tinha uma taxa para trocar um por dois, um por um, tinha uma taxa que a pessoa tinha que pagar, né? E Jesus chegou ali e derrubou essas mesas de cambistas. Derrubou, empurrou para lá, para cá e tal, né? E os bancos das pessoas que estavam ali oferecendo pombos. Ai, Domar, que negócio é esse de oferecer pombo? Acontece o seguinte, meus caros, naquela época, o templo de Jerusalém, ele servia mais para situações mais ritualísticas e mais administrativas dos judeus, e especialmente para a oferta dos holocaustos, das oferendas. E essas oferendas, os judeus tinham que levar pombos, ovelhas, cordeiros, bois, ou seja, esses animais tinham que ser levados para o templo de Jerusalém e lá eles eram sacrificados. Esse holocausto dos animais. E quando esse sangue escorria, eles entendiam que os pecados eram perdoados ou eram expulsos das pessoas que ofereciam esses animais em holocaustos. Quem podia mais comprava um boi, comprava uma ovelha, e aqueles mais simples e mais humildes, que não podiam gastar tanto, oferecia a pomba, por exemplo. Então, ali no próprio templo, utilizava isso. E o sangue era derramado numa bacia, e essa figuração simbolizava que a pessoa que fez aquela oferta estava sendo aliviada das suas falhas, dos seus defeitos, que tinha, dos seus pecados, a palavra pecado que era usada, né? Isso, claro, tem um significado muito profundo para nós hoje, espíritas e espiritualistas, mas naquela época o que se podia fazer era assim, não é? Então Jesus chegou ali e disse, e acabou, jogou o dinheiro para o chão, jogou as mesas, né? Outro detalhe, Jesus abriu a porta e deixou que os bois e os carneiros saíssem. Depois a gente volta a falar disso. Ao mesmo tempo, Jesus os instruía, dizendo, olha, não está escrito, Jesus dizendo, abre aspas, Jesus disse, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações. Onde isso está escrito?
Jesus falou, já está escrito isso na lei. Na lei. Que lei é essa? A lei do Antigo Testamento. Foi Isaías que disse isso no capítulo 56, versículo 7. E como Jesus era judeu e ele conhecia profundamente o Velho Testamento, não existia o Novo Testamento ainda, né? Parece que até uma redundância falar que Jesus conhecia, né? Como não, né? Então, Jesus seguia os profetas do Velho Testamento. E ele citou Isaías, que Isaías disse, Isaías fez uma pergunta: minha casa será chamada casa de oração por todas as nações, né? E Jesus ainda fala assim: entretanto, meus caros, aqui não é casa de orações, fizesse dela um covil de ladrões. Jesus fala. Então Jesus está chamando eles de ladrões, aqueles que estão aproveitando da população, cobrando, vendendo, negociando. Gente, negociar não é errado. Agora, num lugar sagrado, tido como sagrado, numa igreja, num templo, num centro espírita, né? Obviamente que não é por aí, né? Então, segundo essa passagem, a gente aplica isso para a época, não é? Então Jesus quer o quê? Jesus quer mostrar que está errado, não é daquela forma, não é? E aí o Evangelho continua. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam um meio de o perderem. Essa palavra o perderem, se a gente for traduzir para agora, seria destruírem, eliminá-lo. Esses príncipes dos sacerdotes eram os judeus, os fariseus que estavam ali. Porque no templo, obviamente, que estão quem? Estão os fariseus, os príncipes dos sacerdotes, os orientadores, os doutores, aqueles que estudaram. Eles queriam eliminar, porque eles temiam Jesus, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Então, esses fariseus acharam aquele estranho. Aí as pessoas às vezes interpretam isso como que Jesus chegou ali e começou a bater em todo mundo, brigar e tal. Não. Até porque, gente, vamos analisar. Se tivesse acontecido isso, imagine tantos judeus que estavam lá, doutores, juízes, fariseus. Isso não ia acontecer, até porque Jesus não ia brigar com todo mundo. Jesus nunca foi brigão. Jesus nunca foi brigão. Então ele simplesmente deu uma lição. E eu estava lembrando até, enquanto eu estou falando esse detalhe, né? Nós estamos falando de mercadoria ou de utilizar o templo de oração ou a religião para ganhar dinheiro, né? Para mercantilizar. Tem uma outra passagem, está em João capítulo 2, versículo 13 a 25. Eu não vou ler esse capítulo não, mas é mais ou menos a mesma coisa. Eu sempre digo, e nós que estudamos um pouquinho mais a doutrina, o Evangelho do Cristo, a gente percebe que João, evangelista, ele tem uma visão muito mais, vamos dizer assim, espiritualizada. O João, ele desencarnou já muito idoso, mas ele é um pouco diferente dos outros. Ele conversa mais com a alma, com o espírito, né? E João trata desse fenômeno, ou dessa passagem de Jesus no templo. Está lá no capítulo 2. Né? João explica, era próximo à Páscoa, Jesus foi para lá, porque era comum, né? Inclusive os judeus sempre falam assim, que existe uma frase, ele fala assim: encontraremos em Jerusalém. Por quê? Desde aquela época era como se fosse era uma obrigação dos judeus visitar o templo de Jerusalém. Eu não sei se é uma ou duas vezes por ano, mas era obrigatório, tinha que ir lá. E existe essa frase que até hoje você fala assim: encontraremos lá em Jerusalém. Hoje não existe o templo mais, mas existe o muro que cercava o templo,
Esse templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. E nunca mais fizeram esse templo. Então, estava próximo à Páscoa, segundo João. Jesus foi no templo. Era uma época de comemoração. Sempre tinha essas comemorações. Estava vendendo bois, ovelhas e pombo. Tinha cambista trocando moeda. E Jesus tocou os bois e ovelhas. Ele pediu para as pessoas soltar os pombos. Mas os bois e as ovelhas, ele abriu o portão e tocou. Inclusive diz assim, até que Jesus pegou um couro. Alguns maldosos acham que Jesus foi bater nos bois e nas ovelhas. Isso não aconteceu. Ele simplesmente encaminhou os bois e ovelhas para que eles fossem libertados, que não fossem sacrificados. A verdade é essa. Nem em momento algum nos evangelhos fala que Jesus bateu, que Jesus... Porque vocês imaginam Jesus bater em alguém? Não tem lógica, né? Não tem lógica. Então, essa passagem ficou muito clara para nós, que corrobora isso que o Evangelho segundo o Espiritismo traz. E, segundo João, Jesus pediu para os vendedores de pomba retirarem suas pombas. Derrubou o dinheiro dos cambistas e destruiu as mesas, empurrou a mesa para lá. Provavelmente era mesa de madeira que quebrou, não é? Então, meus caros, isso é importante para a gente, e nós estamos falando justamente de quê? De mercantilizar a religião. Não é por aí. Tanto é que hoje nós espíritas, absolutamente, em lugar algum, nós vemos e observamos esse mercado, como eu digo, o mercado da fé, né? Mercado da boa intenção, né? Não existe isso, né? Então, aí vocês falam assim, Domar, mas o que é templo, o que é sinagoga? Ora, eu acabei de dizer, teve 2 templos importantes em Jerusalém. Teve um que era o primeiro templo, né? Antigamente, quando Moisés veio com os escravos do Egito, eles tinham eles se reuniam no deserto, né? O deserto não é só areia, né? Era uma região árida, mas não era só areia. E quando eles estabeleceram em Jerusalém, criaram o templo 1. E depois, esse templo 1 demorou 46 anos para ser construído, esse templo de pedra, 46 anos. Ele foi destruído por problemas de guerras e etc. Depois eles criaram o segundo templo, já próximo da vinda de Cristo, que demorou 20 anos para ser formado, o segundo templo. E nos 70 depois de Cristo, o Império Romano, através de Tito, ele acaba, ele incendeia, ele dizima o templo de Jerusalém, nunca mais tem templo. Inclusive, depois disso, pararam até as oferendas, os sacrifícios dos animais, não existe mais, né? Não tem isso mais. Naquela época era muito comum. Na época de Cristo, isso era rotina, né? Então, nós sabemos que hoje os judeus, eles vão nas sinagogas, né? Até porque não tem um templo específico, como eu já disse, existe só um resíduo arqueológico do templo de Jerusalém, do segundo templo de Jerusalém. A principal diferença entre sinagoga e o templo de Jerusalém é que a sinagoga é um local de culto judaico e o templo de Jerusalém era um centro religioso do judaísmo, era, vamos dizer assim, um centro em que se decidia, era um centro religioso, mas extremamente político. E a política, essencialmente, era administrada por Roma. Só que quando Roma tinha que fazer alguma decisão, alguma resolução, eles entravam em contato com os juízes e com os fariseus do templo de Jerusalém, que ficavam lá. Não vou aqui entrar em detalhes de como era o templo, mas tinha um lugar específico para uma coisa ou outra. Um lugar para assassinar as pessoas heréticas, um lugar para fazer oferenda, um lugar para reunião, um lugar onde ficava os símbolos do judaísmo. A sinagoga, entretanto, não é um templo, é um edifício onde o judeu reúne para orar, estudar a Torá. O que é Torá? Torá é um conjunto de 5 livros de Moisés.
Os judeus eles seguem rigorosamente esse Torá, esses 5 livros de Moisés. E outros eventos religiosos que existem dentro do judaísmo. A sinagoga geralmente tem um altar, uma arca da Torá, um púlpito onde a pessoa sobe ali para falar, né? Existem várias igrejas no mundo inteiro que são cristãs que trazem com ela essa mesma arquitetura da sinagoga. E existe a sinagoga judias, né? Mas se você olhar hoje as igrejas, as católicas e outras, né? Você vai ver que tem essas mesmas características, né? O Templo de Jerusalém, então, ele era um edifício sagrado que abrigava a Arca da Aliança, que era considerada a presença de Deus entre os judeus. Isso foi, enquanto existia o templo, era assim que se usava, que se aplicava. O templo também era usado para sacrifícios, né, e outras cerimônias religiosas, que nós já falamos aqui, né? A sinagoga pode estar localizada em qualquer lugar, e o templo de Jerusalém estava localizado especificamente em Jerusalém só. A sinagoga é um local de culto, de educação. O templo era um local de sacrifício, que nós já falamos até então, né? E aí chega naquilo que a gente está, o nosso objetivo aqui. Ora, meus caros, se Jesus naquela época já falava, naquela época chamava a atenção para os negócios que ocorriam no templo, obviamente que hoje não mudou muito, né? De 2000 anos para cá não mudou muito. Ainda a gente vê muitos negociantes no templo, ou melhor dizendo, nas sinagogas, ou melhor, traduzindo, nas igrejas, onde se reúne para estudar o Evangelho, para estudar Jesus, né? E no nosso caso, espiritualmente falando, ou espiritistamente falando, nós somos espiritistas, nós seguimos a teoria filosófica ditada pelos espíritos, né? Existe um fenômeno que a gente conhece tão bem, chamado mediunidade. Entretanto, a gente vê, vez ou outra, determinadas instituições que se dizem espíritas, mas que na verdade não são. Por quê? Estão ali cobrando, estão ali marcando reunião, colocando preços nas conversas, preço naquelas evocações. É muito comum as pessoas acharem assim, eu vou num determinado lugar, eu vou numa consulente, eu vou numa pessoa que conversa com os espíritos e eu quero notícia daqueles que foram, eu quero orientação dos espíritos para fazer um negócio, para fazer uma determinada atitude na vida, né? E às vezes paga. Isso não é espiritismo, meus caros. Eu sempre falo, meus amigos, que quando você chega num determinado lugar e você vê que tem que pagar, sai fora. Por quê? Porque Jesus, na sua essência, condenou isso a vida inteira, né? Não existe cobrança em lugar nenhum. Quem quiser fazer alguma caridade material, que faça, mas nós não temos isso absolutamente. Alguém, um dia desse, estava conversando comigo sobre essa polêmica, ou sobre esse problema, e aí eu lembrei, Moisés, há 1600 anos antes de Cristo, ele disse, vamos dizer assim, ele dizia que era errado você incomodar os mortos, ou seja, você evocar alguém que já foi, que já partiu. Por quê? Naquela época era muito comum as pitonisas, aqueles ledores de sorte, entre aspas, que ainda tem hoje, né? E que muitas vezes a pessoa iria ali para pedir
algum benefício, alguma coisa, e em contrapartida tinha que pagar, né? Então hoje isso tem que ficar bem claro. Nós espíritas trazemos uma máxima dizendo que a gente tem que dar de graça aquilo que de graça recebemos. E a mediunidade é essa. Aliás, eu conversava anteriormente com o nosso companheiro Iraci, e a gente estava dizendo que a mediunidade, ela está presente em todos nós. Existe uma mediunidade menos ostensiva e uma mediunidade mais ostensiva. Essa mediunidade ostensiva é aquela que o médium vê, ouve, recebe psicografia, cartas, mensagens de alguém que já se foi. E isso é uma dádiva, isso foi nos oferecido graciosamente. Então, por que cobrar? Não é? Então, é uma mensagem que Kardec traz, e naquela época de Kardec, no final do século XIX, já existia isso como rotina. Até porque naquela época, os fenômenos espíritas, eles eram apresentados nos bares, nos teatros. E naquela época se cobrava para ver os fenômenos espíritas. Era cobrado. Tinha muita reunião de efeito físico. Nós sabemos muito bem que ainda hoje, nos alguns países, no Brasil eu não conheço especificamente, mas deve ter, mas nos países da Europa, da França, nos Estados Unidos, existem casas que são dedicadas a comercializar fenômenos espíritas. Então as pessoas chegam e perguntam para os espíritos coisas fúteis, e os espíritos respondem. Tem mediunidade? Sim. Tem espírito falando? Sim. Tem espírito escrevendo? Sim. Só que são espíritos que estão disponíveis a qualquer momento e que eles se aprazem a enganar, a ficar com conversa, com fofocas, né? Falando coisas bobas e sem nexo, sem sentido para a vida, para o crescimento espiritual, né? Então isso era rotina. Ainda existe isso hoje em outros países, como eu estava dizendo, em que abre-se uma sessão em um determinado momento, paga-se a entrada e lá você vai ter contato com efeitos, N efeitos, né? O próprio Kardec, nessa conversa em que ele vai comentar essa passagem aqui no Livro dos Espíritos, né, Kardec fala claramente, né, que onde existia isso, com certeza são espíritos frívolos, mistificadores, zombeteiros, espíritos que não estão afeitos ao crescimento moral, intelectual das pessoas, né? Então vamos pensar nisso, né? Uma coisa fantástica que eu não esqueço nunca, quando o Chico dizia, as pessoas chegavam para o Chico Xavier e falavam assim: Chico, eu quero uma carta do papai, da mamãe, do meu filho. O Chico parava um pouquinho e falava: espera um pouquinho, o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Ora, nós sempre repetimos isso, né? Nós espíritas sempre repetimos isso. Por quê? Não adianta eu querer ou eu ligar o telefone daqui para lá, às vezes não vai ser atendido, né? Esse atendimento ou essa resposta, quando a gente faz uma evocação, quando a gente espera que alguém vai nos atender, depende de muitos fatores, e um dos fatores mais importantes seria o merecimento. Será que eu, na condição de ser ignorante, imperfeito, cheio de vícios e de defeitos, será que eu tenho condição de receber uma conversa, de receber um contato com essas pessoas? Né? Então, não é por aí, né? Existe hoje no Brasil, não vou dizer nome aqui para não criar uma certa situação, mas existe uma médium em Brasília que está fazendo
coisas fantásticas. Ela tem participação na internet, ela participa de vários lugares e ela está recebendo cartas e mais cartas. Como ela diz, às vezes eu recebo um bilhetinho, às vezes eu recebo uma carta mais detalhada, mais profunda. E há pouco tempo alguém criou os inimigos, né? Os inimigos do bem, os ignorantes, eles criaram algumas fake news, algumas mentiras na internet, dizendo que estava sendo utilizada para cobrança, que estava cobrando, que estava envolvendo dinheiro. Ela teve que vir em público para desmentir esse fato. E é uma pessoa muito séria, uma pessoa muito jovem e que tem uma mediunidade ostensiva, muito ostensiva. Ela traz cartas e mais cartas que consolam, que amparam, como o Chico fazia, né?